Pessoal, meu nome é Jânio, eu sou especialista em acesso por corda, né? Hoje, conforme a normativa brasileira, a gente tem nivelado o acesso por corda em nível 1, 2 e 3. Eu sou um alpinista, um acesso por corda nível 3. Sou um dos donos da empresa Estivec, quer dizer, especialistas em segurança, técnicas verticais e espaços confinados. Nós viemos hoje no intuito aí, nessa parceria, de apresentar para vocês o que é o acesso por corda, como que ele é realizado, quais que são os pontos principais, o que ele tem de diferencial no mercado hoje para competir com as técnicas de trabalho em altura. E a gente tem um conhecimento, porque é uma nova técnica que está, não vou dizer chegando no Brasil, porque ela já vem sendo realizada há muito tempo, mas ela nunca foi uma técnica assim, encontrada, assim como a gente encontra técnicas de atividade, como você passa numa avenida e vê o pessoal pendurado em prédios lá realizando atividades com cadeirinha, entre outras técnicas, balancinho, você dificilmente vê um alpinista. Hoje, se você for em algumas avenidas e prédios de grandes construções, é capaz de você encontrar atividades de acesso por corda, mas isso não é tão comum ainda. Aqui nós vamos fazer duas manobras. O Daniel vai estar mostrando aqui para nós subida e descida em acesso por corda. O Rafael vai fazer uma passagem de looping. O que é iniciando, vamos buscar lá do começo. O que é o acesso por corda? O acesso por corda ele é uma técnica derivada da parte de esportiva na realidade. Então ele provém da parte de espelho vertical, que é descidas em cavernas. Então as técnicas utilizadas através de cordas e equipamentos, elas foram aprimoradas e começou a ser utilizada na indústria. No final da década de 70 e o início da década de 80, a França e a Inglaterra começou a utilizar essa mão de obra para a atividade laboral. E de lá para cá veio crescendo. Final da década de 80 para 90, começou a existir algumas organizações que respaldavam as atividades de acesso por corda. Então, órgãos como o SPRAT nos Estados Unidos, a ANSI, dentre o IRATA na Inglaterra, começaram a definir até alguns critérios para poder embasar as técnicas, atividades, equipamentos, que voltadas para a parte de acesso por corda para a área laboral, a área de trabalho. Então, o Brasil, ele como um país, que já um pouco mais atrasado tecnicamente, veio na realidade ter o seu primeiro contato com acesso por corda na década de 90. Então, em 94, nós tivemos começou a realizar atividade na Bacia de Campos, foi a primeira atividade de acesso por corda já na área naval, então em plataforma. Depois a gente começamos em 96 com acesso por corda no Polo Petroquímico de Camaçari, e daí em diante a gente vem brigando para ter alguma normativa, alguma coisa referente a acesso por corda. O que foi possível somente brigando desde 2003, a gente conseguiu lançar aí a NBR 15475 e NBR 15595, trata de aplicação do método e qualificação de pessoas, e organismo, e essa só vem ser vinculada depois à NR35, anos mais tarde. E, porém, de toda forma, a NR34, que era da indústria naval, já ressaltava esse tipo de atividade. Então, hoje, o acesso por corda ele é uma atividade amparada regularmente, ou seja, diante da norma. Então, existe a normativa, a NR35 faz o anexo, faz o grupo com o anexo A, voltando para a parte de acesso por corda. E a gente tem hoje um crescimento dessa atividade dentro da indústria. Qual que é o diferencial hoje do acesso por corda para as atividades que a gente tem de trabalho em altura? O que a gente mais conhece hoje de trabalho em altura dentro da indústria, seja urbana, seja química, petroquímica ou mesmo plataforma? O mais comum que a gente tem é atividade de andame, Então, as atividades de andame, ela tem
um alto custo, ela demanda uma alta quantidade de HH, então você tem diversas pessoas para montar uma estrutura metálica e um período muitas vezes longo. Então, para montar um andame num tanque de um diâmetro de 10 metros, se leva em torno, muitas vezes, dependendo da equipe, é lógico que isso vai ser relativo, 20 dias, uma equipe de 8 colaboradores, de 20 a 30, 35 dias. Às vezes, muitas vezes, para realizar atividades simples como limpeza, pintura, lavagem ou uma solda, algum tipo de manutenção. No acesso por corda, a atividade que eles provavelmente fariam em 35 dias se realiza em torno de 10 dias. O custo disso, então, para a empresa, para o cliente, ele se torna muito visível, né? Ganha-se em questão de tempo, ganha-se em questão de custo, né? E o principal, ganha-se em segurança, porque quando você fala de montagem de andame, você tem ali diversas peças passando pela mão dos colaboradores, além do risco, né, de queda constante, que é normal da atividade. Você tem mais de 100 peças passando pela mão do colaborador de instante em instante. Então, cada vez que o colaborador está pegando uma peça, é um risco de queda, é um risco de batida contra, de esmagamento. Então, no acesso por corda, uma vez que você instalou as cordas e entrou em suspensão, raramente vai dar algum problema, a não ser manual, né, ou proveniente de um ato inseguro, né, ou de uma condição que o colaborador não avaliou o seu ponto de ancoragem de forma correta. Mas depois dele entrar em suspensão, a segurança ela é 100%. Então, para isso, foi definido nas normas, né, meios de avaliação de pontos de ancoragem, locais que podem, que não podem ser feito realização de ancoragem. O guarda-corpo, por exemplo, é um ponto que é vetado a ancoragem em guarda-corpo, né? Aqui a gente tem até um guarda-corpo um pouco mais robusto, mas dentro das indústrias, na área de trabalho, raramente a gente tem alguma coisa desse tipo, né? E então, como o Ministério do Trabalho ele não tem como avaliar, né, a empresa que tem uma condição que que seja favorável à ancoragem e aqui não tem, ele elimina de uma forma geral, né, ele veta a atividade de ancoragem em guarda-corpo, da mesma forma que veta a ancoragem em tubulações, né, de inferior a 6 polegadas. Então, obviamente, a gente não vai estar fazendo ancoragem em tubulação que não propicia uma segurança considerável. E também segue aí das empresas especialistas uma outra avaliação, muitas vezes, não só a questão do diâmetro da tubulação, né, mas sim o contaminante, né, o fluido que a gente tem dentro dessa tubulação. Se é um gás, né, se é próximo de uma emenda, de um flange, coisas do tipo. Um diferencial do acesso por corda hoje se fala quando você fala dentro de uma empresa que vai fazer alpinismo industrial, infelizmente ainda tem muitas mentalidades que avaliam o acesso por corda com o alpinismo, com uma área esportiva, né? E a norma ela separa tudo isso. Então todos os equipamentos que são utilizados na área de laboral são diferenciados da área esportiva hoje. A gente começa não só a questão dos equipamentos em si, como a prática, né? Então, hoje, né, e como sempre foi na área esportiva, se utiliza uma corda só, porque o colaborador quer mais liberdade, né, ele confia no equipamento, porém, se acontecer qualquer coisa e essa corda romper, né, ele vai entrar em queda livre. Na área de trabalho, é vetado o uso de apenas uma corda. Então, isso é normativo, né? Antes da norma sempre foi trabalhado assim, né? A não ser por algumas empresas que nunca tiveram um comprometimento de fato com a segurança do trabalho. Então, como vocês podem ver, tanto o Rafael, né, fazendo a passagem do loop, como o Daniel, nós temos duas cordas, né? A corda principal do Daniel, que é a corda que passa pelo descensor, e temos a corda de segurança, que é a corda que está conectada ao seu trava-quedas. Então vamos supor que viesse a romper por algum motivo, né,
a sua corda de trabalho principal, ele teria um segundo ponto de ancoragem. Se vocês observarem, tem uma observação também na norma, né? E ela menciona a questão da ancoragem em si. Então você não pode fazer apenas uma ancoragem da corda. Vocês podem ver, ó, que essa corda, ela está ancorada no mosquetão, a mesma corda sai e faz uma outra ancoragem no outro mosquetão. Então quer dizer, uma corda a gente tem 2 pontos de ancoragem, né? E na outra corda a gente inverte também, tendo 2 pontos de ancoragem. Para quê? Né? Vamos supor, não é o caso da estrutura que a gente tem aqui, mas em atividades que você tem uma estrutura não tão confiável, né? Você vai fazer uma ancoragem e, supondo que ela viesse a romper por algum motivo, você teria um outro ponto forte para estar segurando o colaborador. Então isso impediria a queda livre. Registro de acidentes, né, dessa forma. Eu particularmente nunca ouvi falar que, olha, rompeu o ponto de ancoragem do colaborador, né, pelo menos na área de trabalho. Então, uma outra questão são os equipamentos, né? A corda que é utilizada na área esportiva geralmente são cordas para escalada, são cordas dinâmicas. Ela possui uma elasticidade maior pelo fato do colaborador trabalhar do esportista atuar, fazer sua escalada, ele está em fator de queda 2. O que é isso? É quando ele tem o seu ponto de ancoragem abaixo de si. Então, quando ele sofrer uma queda, ele vai ter uma altura considerável aí, então ele precisa de um equipamento que consiga absorver parte desse impacto. Por isso eles utilizam uma corda dinâmica. No caso da indústria, a corda dinâmica, ela cria uma dificuldade maior para o colaborador, justamente pela questão da elasticidade. Então, na indústria, a gente só utiliza a corda semiestática, a não ser que a gente tenha algumas atividades diferenciadas, né, que exigem uma escalada do colaborador, né, que a gente chama de progressão guiada, né, onde existe o risco de queda dele, e aí sim ele vai estar utilizando uma corda dinâmica para absorver esse impacto caso o colaborador venha a cair. Um ponto principal dessas cordas é que é o seguinte: muitas vezes a gente vê atividades com cabo de aço, o pessoal monta linha de vida com cabo de aço, e um cabo de aço de 8 milímetros ele tem a resistência de 1000 quilos. A gente olha para uma corda, essa corda ela tem 11, essa corda especificamente ela tem 10,5 de espessura. É uma corda que, diferente do cabo de aço, ela está para suportar 2.500 quilos. A gente trabalha com essa, é uma corda nacional. 90% das cordas que a gente tem são cordas vindas da República Tcheca, né? Nível europeu. Infelizmente ou infelizmente, o Brasil ele se encontra ainda com um nível inferior ao pessoal lá fora no desenvolvimento de tecnologias, né, equipamentos. A gente está num nível muito bom, mas ainda equipamentos franceses, né, entre outros equipamentos europeus, ainda são o top da cadeia. E as cordas que a gente utiliza são cordas de 3.700 kg de resistência, né, para atividades, para um colaborador que geralmente pesa entre 80, 70, 90 quilos. Então é uma atividade muito tranquila. Lembrando que a referência para carga humana, né, o valor mínimo que tem que existir é de 1.500 quilos, ou seja, 15 vezes mais, né, o peso do colaborador. E isso está baseado num corpo de massa 100 quilos, né? Então você tem aí uma corda de 2.500 kg de resistência. Caso ela viesse a falhar, você teria outra corda com a mesma resistência ainda. É lógico, isso é uma coisa que não é esperada, porque a corda ela tem o seu tempo de vida útil. Para nós, além do fabricante determinar isso, né, a gente da área de acesso por corda nunca utiliza uma corda superior a 6 anos. Para nós acaba tendo um descarte muito antes por causa do uso. Então, o que vai demandar na realidade o descarte desse equipamento, da corda? O desgaste da mesma. Se eu tenho, às vezes a minha corda é nova, mas ela passou num canto vivo e eu tive o rompimento da capa, ou ela está muito puída, que é aquela corda cheia dos pelinhos, né? Aqui as fibras quebradas,
Então ela chega num ponto onde você não tem mais condição de uso, você tem que cortar essa corda. Essas cordas não podem ser descartadas de qualquer maneira, nem em qualquer lugar, porque pode outras pessoas utilizarem, né, e você vai estar abrindo uma lacuna para um acidente na casa de alguém, ou mesmo numa área de trabalho de alguém que inconsequentemente ou por falta de conhecimento veio a utilizar o equipamento que você descartou. As cordas nossas, as cordas em geral, né, utilizadas dentro da indústria no acesso por corda, são cordas que a gente chama de que possuem capa e alma. Então, na realidade, eu tenho uma corda que tem uma capa com uma resistência de 30%, e ela possui 30% da sua resistência na sua capa e 70% na sua alma. A corda, lógico que ela é o item principal, né, do acesso por corda, é o que permite o colaborador estar em suspensão. Logo depois disso, nós temos, né, o cinto de segurança, né, e seus acessórios metálicos. Todos os acessórios metálicos, né, de acesso por corda, todo equipamento na realidade de acesso por corda, ele tem que ter certificação. Então a maioria dos equipamentos possui CA, né, e outros materiais como metálicos são amparados pela norma, né, EN, norma europeia, que é da CE, conforme exigência, que regulamentam os equipamentos, e todos eles têm a sua carga de resistência no seu corpo. Isso é obrigatório por norma também. Então é o que faz com que a atividade em si seja uma atividade extremamente segura, né? São os equipamentos que é utilizado, o método de procedimento aplicado, né, e treinamento, que é a questão principal. Para a gente matar essa questão do acesso por corda, né, eu falei no início da questão de níveis. No acesso por corda a gente tem os 3 níveis, e a gente tem o nível básico, né, que é o colaborador que vai atuar, né, o nível 1, que vai realizar atividades operacionais, né. Esse colaborador, ele vai ter um treinamento de 40 horas, vai se qualificar como nível 1 e vai poder fazer atividades, né, em altura. E resgate, o auto-resgate, um resgate simples. E a gente tem o nível 2, que vai poder realizar as mesmas manobras, né, tendo um conhecimento maior na área de manobras e acesso por corda, um conhecimento maior na área de resgate, né, mais que 2 tipos de resgate na realidade. E o nível 3, ele é o profissional supervisor, né, que a nossa norma ela exige que toda atividade tenha que ter o respaldo de um nível 3. Então, se não existir supervisão, se a empresa não tiver um responsável para validar o trabalho, não é permitida a realização do acesso por corda. Então, o nível 3 ele é fundamental. Dentro da indústria urbana, química, nós temos, digamos assim, dentro da área terrestre, é possível fazer o que? Você ter uma atividade com o nível 1 ou nível 2 executando e ter o nível 3 respondendo à distância. Então ele vai ser responsável pela atividade, mas ele não precisa estar no local de trabalho. Porém, já na plataforma, você tem que ter um profissional em loco, né? Por exigir um risco maior da atividade do local de trabalho, né? Por uma questão de ele não conseguir chegar também ao local. Então é exigido por norma que o nível 3 esteja em loco em atividades, né, que forem navais. E atividades não navais, o nível 3 ele pode responder à distância. Bom, essa é alguns flashes, né, do que é o acesso por corda, né? A gente tem uma quantidade muito grande de informações para ser passada que não tem condição de ser realizada num curto prazo, né? E eu agradeço aí desde já a presença dos senhores, né, e a atenção às portas que a Paula Souza, né, e a ETEC abriu para a gente estar aqui hoje, aos professores Alexandre, né, Xavier, o Reginaldo, ao Guilherme também que nos recebeu, e a pessoa quem foi que chamou, né, que provocou, que fez esse convite, a aluna Daniela Silva, que está aqui presente. A todos o nosso muito obrigado.